nome é Juliana Zimmermann e esse é o canal Ginecopoint em parceria com a minha amiga Cláudia Jacinto. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o diabetes gestacional. O que é o diabetes gestacional? Na verdade, a gente pode dizer que o diabetes gestacional é aquele diabetes que é diagnosticado na gravidez desde que o paciente não tenha critério para diagnóstico desse diabetes prévio. Um exemplo clássico disso para ficar mais fácil. Às vezes a pessoa vem na consulta e você pergunta para ela assim, você é diabética? Ela fala, não sou não. Mas você já tem algum exame, já fez algum exame? Ela fala, eu tenho uns exames antigos aqui, doutora. Eu tô grávida do primeiro trimestre, eu trouxe uns exames antigos pra senhora. Aí você vai olhar, a glicemia dela de jejum era 128, 130, mostrando que ela era diabética, mas que ela não sabe, ela não sabia que ela era diabética. Outras vezes também a paciente, ela às vezes fala pra gente que ela não é diabética. E você pergunta, você toma alguma medicação? Ah, eu tomo sim. Aí fala, por exemplo, o uso da metformina, e que é uma medicação que a gente usa, dependendo da dosagem, para pacientes diabéticas, né? Então, é importante a gente ver se aquele diabetes é um diabetes de agora, ou se o paciente, você está diagnosticando agora, mas ele tem critério clássico para o diabetes prévio. Que seria isso, né? A elevação dessa glicemia, os sintomas clínicos, os sinais clínicos, que é a poliúria, a polidipsia, glicemia de jejum maior ou igual a 126, é também um critério, uma glicemia ocasional maior que 200, é também critério clássico de diabetes prévio. Bem, baseado nisso, né, que a gente já sabe o que é o diabetes gestacional, por que a gente tem tanto medo do diabetes gestacional? Por que a gente tem tanta preocupação? Porque o diabetes pode ocasionar uma série de problemas materno e fetais. A gente fala que o metabolismo da glicose, quando alterado, especialmente a hiperglicemia, ela permite a passagem de um aporte muito grande de glicose para o feto. O fato é que essa glicose que passa para o feto não sendo diabético, ele começa a produzir insulina no primeiro trimestre de gestação, ele começa então a iniciar essa produção de insulina. E a insulina ela é um hormônio anabólico. Isso por ser um hormônio anabólico, o que eu tô querendo dizer um hormônio anabólico? Um hormônio que engorda, né? E aí ele começa a depositar gordura, e acaba formando aqueles bebês que a gente chama de bebês muito grandes, que a gente fala que são os bebês macrossômicos. Então, normalmente ele deposita gordura na barriguinha, na coxa, no bumbum, e você acaba tendo aqueles bebês que a gente chama de GIG, que é o grande para a idade gestacional, bebês macrossômicos, na verdade, porque normalmente quando eles nascem, eles pesam acima de 4,5 kg. E as pessoas podem falar, Juliana, mas é bonitinho. É bonitinho, não resta dúvida. Só que não significa que seja um bebê saudável quando isso acontece com a paciente diabética gestacional. Por quê? Além dessa alteração que a gente já sabe que vai gerar um bebê macrossômico, isso pode gerar distócia no trabalho de parto, ou seja, um bebê muito grande, na hora dele nascer, ele pode gerar uma distócia, uma dificuldade de nascimento, com fratura de clavícula, por exemplo. Você pode ter alteração na síntese do surfactante. O que é isso? O surfactante é responsável pela expansão pulmonar, por garantir a expansão pulmonar, garantir com que a função pulmonar do bebê, quando nasce, esteja preservada. O diabetes, ele altera isso. Então, a parte funcional do pulmão, ela fica prejudicada. Então, são aqueles bebês que nascem, são grandes, são bonitos, mas têm uma dificuldade respiratória. Além disso, além desses problemas, você tem também as alterações metabólicas que influenciam para o recém-nascido. Porque como ele estava habituado num ambiente de glicose muito alta, quando ele nasce, ele começa a fazer uma diminuição dessa glicose, ele começa a fazer hipoglicemia, que é um problema também para os recém-nascidos. Um outro problema é que esse bebê, ele pode morrer intraútero, do nada. Então, a causa metabólica, ela pode determinar uma morte fetal intraútero
E a gente não tem muito como prever. Então, o sucesso da gravidez da paciente diabética é o controle de glicose dela, tanto da paciente diabética gestacional como da paciente previamente diabética. Mas hoje o nosso vídeo visa mais a paciente com diabetes gestacional. Então, o sucesso dessa gravidez, ele depende do controle glicêmico. Então, é por isso que a gente perturba muito as pacientes no sentido de fazer um bom controle glicêmico. Bem, na rotina pré-natal, a gente, além dos exames habituais que a gente faz, a gente pede também um mapa da glicemia. Então, essa paciente ela vai ser orientada a fazer glicemia de jejum, 2 horas pós-almoço, 2 horas pós-café, 2 horas pós-jantar. Você pode fazer 1 ou 2 horas. Nós temos o hábito no serviço de fazer 2 horas depois. Exceto para algumas pacientes que têm um horário de almoço reduzido, né, um horário de almoço de 2 horas, a gente usa 1 hora para que ela não deixe de fazer. Bem, então a gente faz esse controle, aí a gente conta as glicemias que estão alteradas e tem um percentual entre as glicemias alteradas dentro de todas as glicemias que a paciente fez. E aí a gente vai ter um percentual. No nosso serviço, a gente considera 20% esse percentual. Ou seja, se as glicemias estão normais, e se você tem alteração de até 20%, a gente equilibra a dieta. A partir disso, já tendo uma dieta estabelecida, aí a gente vai ter indicação de insulina. O nosso serviço, ele funciona com o médico, com as enfermeiras obstétricas, com a endocrinologia. Então, é um serviço muito fechadinho, vamos dizer assim, para as gestantes diabéticas. Além disso, também a gente faz o controle importantíssimo da vitabilidade fetal. Então, a paciente diabética, além desse controle glicêmico, que é um controle diferenciado em relação às outras pacientes, ela tem também um controle de imagem diferente. Por quê? Elas têm uma indicação de fazerem um controle apurado, especialmente da circunferência abdominal, pra gente, do bebê, tá? Não é da mãe, é do bebê. Pra gente poder ver se esse bebê tá depositando gordura, se a circunferência abdominal tá ficando muito grande. Então, o bebê que a circunferência abdominal tá muito grande em relação aos outros parâmetros, em relação ao parâmetro do diâmetro biparietal, do fêmur, a gente percebe que tem aí um depósito de gordura. Então, que provavelmente tá passando muita glicose, que tá produzindo muita insulina e que você tá tendo depósito de gordura. Então, é muito importante que a gente siga essa circunferência abdominal pra gente poder saber se tá tudo bem. Inclusive, uma indicação de insulina é circunferência abdominal acima do percentil 80 para a idade gestacional nas pacientes com diabetes. Então, gente, vocês estão vendo que uma avaliação muito importante, porque além dos exames básicos, você tem esse controle de glicemia, que é um controle muito apurado, o controle de imagem da ultrassonografia e a cardiotocografia. No nosso serviço aqui na Universidade Federal, nós temos um ambulatório que chama Vigilância Contínua. Esse ambulatório, a gente faz a cardiotocografia das pacientes diabéticas toda semana. Com o objetivo da gente ver se esse feto está reativo. Por que isso? Porque a paciente diabética, ela tem uma característica um pouco diferente. Se ela não tem nenhuma doença vascular associada, ela não tem uma hipertensão crônica, o exame de Doppler, que é muito falado, hoje vou fazer um ultrassom obstétrico com Doppler, para diabética gestacional, ele não tem muito valor. Por quê? Os problemas relacionados ao feto, eles não são hemodinâmicos, eles são metabólicos. O que eu tô querendo dizer com isso? Que eles não são baseados em alterações vasculares, eles são baseados em alteração do metabolismo de glicose. Então, é muito importante que a cardiotocografia também, ela seja colocada no rol dessas pacientes. Então, a gente segue um controle de cardiotocografia semanal, onde a gente vê se aquele feto está reativo ou não à estimulação. É muito importante para você fazer esse exame, você tem que ter se alimentado. Então, jejum prolongado,
pode dar alteração no exame. Bem, e finalmente, né, como que nós vamos fazer o tratamento? A dieta é fundamental para essas pacientes. Só que tem uma coisa, tem gente que acha que você tem que cortar, colocar o carboidrato a zero. A grávida não pode colocar o carboidrato a zero. Ela precisa de uma orientação, comer verduras, legumes, fruta, num intervalo menor quantidade, no intervalo de 3 horas, para que ela não se alimente em excesso, porque às vezes ela fica muito tempo sem comer e quando ela vai comer, ela come demais. Então é muito importante. Por isso que eu falei para vocês no início que a avaliação multiprofissional ela é extremamente importante. Então o serviço de endócrino, eles nos suprem muito em relação a isso, que é a orientação da dieta dessas pacientes. Bem, controlando a dieta, as pessoas perguntam, pode fazer um exercício físico? Pode e deve, né? Se a paciente não tem nenhuma contraindicação, não tem um dano vascular, uma doença vascular que contraindique a realização desse exercício, ela pode sim. Ela pode caminhar, ela pode fazer hidroginástica, ela pode fazer pilates. São exercícios que a gente tem menos impacto sobre as articulações e eles ajudam muito essas pacientes a não ganhar o peso, não ganhar um peso maior e também a ter mais flexibilidade durante a gravidez. Então, é muito importante essa orientação para que a pessoa não fique sedentária, né? Porque o sedentário, ele vai ser pior, porque ele vai comer, ele vai ganhar peso e a descompensação, ela vai acontecer com mais facilidade. Então, a gente precisa de sempre orientar a paciente para isso. Mas eu acho que o mais importante dessa história hoje é a gente orientar a paciente pensando no futuro, tá? Porque a gente sabe hoje que filhos de mães diabéticas, eles podem no futuro ter uma síndrome metabólica. Por que isso acontece? Porque nós temos os epigenes. O que são os epigenes? Na verdade, os epigenes, eles mostram para o organismo, vamos colocar assim, o meio que a gente vive, os nossos hábitos, e com isso a gente passa para os nossos filhos. Então, por exemplo, se você está muito acostumado a comer demais, a muito carboidrato e tal, esse feto, ele acumulando gordura, no futuro o organismo dele vai estar acostumado a isso. E, consequentemente, ele poderá ter uma síndrome metabólica, ou seja, ele pode ser obeso, associado à hipertensão. Então, é muito importante que esse controle ele seja feito desde intraútero. Por quê? Porque a gente sabe que fazendo hoje um controle intraútero, a gente está preparando a geração para frente. Né? Então, quanto mais tardio é essa modulação, quanto mais tardio é essa intervenção, a gente tem um resultado pior. Então, monitorar aquilo que as grávidas comem é um sinal muito importante, não apenas para o sucesso dela naquele momento da gravidez e daquela gestação, mas pensando naquela criança ao longo prazo. Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre diabetes gestacional. Até domingo, até o próximo domingo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a adoção. No próximo domingo, a Cláudia tinha me pedido para a gente não falar sobre obstetrícia, a gente falar sobre uma adoção, porque eu e meu marido temos uma experiência em relação a isso. Então fique ligado que no próximo domingo a gente vai conversar sobre adoção e eu vou chamar ele também para participar. Então no próximo domingo vocês vão conhecer o Lívio. Um beijo para vocês, até a próxima.